Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 16 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje, uma abertura bem diferente aí do que vem acontecendo nos últimos momentos, uma abertura muito calma, muito tranquila, tanto no nosso mercado quanto também o que projeta aí, por exemplo, o índice futuro americano, uma alta bem calma, uma alta bem pequena, a Europa trabalhando no vermelho, mas bem negativo só um pouquinho. A gente também teve uma Ásia sem muita volatilidade essa noite. A única coisa que salta aos olhos é exatamente o petróleo, que sobe mais de 2% nesse momento. Então, de certa forma, a gente imagina que ativos ligados ao petróleo pode ter uma grande volatilidade. Nosso índice futuro abriu aqui bem perto do fechamento de sexta-feira, né? Então com a alta aí neste momento de 0,4%, 0,5%. Então a gente tem uma abertura ou uma promessa de abertura um pouco mais estável hoje, perfeito? Bom, nós tivemos uma queda muito forte de mercado na sexta-feira. O mercado abriu, até tentou subir, mas acabou perdendo força. Foi algo muito bom para quem faz day trade, né? Porque a gente teve aí boas possibilidades com day trade, muita coisa andou para baixo, mas andou. Quem faz day trade acaba que não escolhe muito para que lado vai, tanto faz para que lado vai, contanto que seja com força. Mas principalmente para as operações swing trade compradas foi um dia muito ruim, muita coisa ratificou tendência de baixa no gráfico de 60, muita coisa entrou em tendência de baixa no gráfico de 60, muita operação que estava no lucro acabou virando a semana no prejuízo. Enfim, foi uma semana de uma volatilidade no primeiro momento. Opa, deixa eu tirar o som aqui. Opa, vamos lá, pronto, agora acho que está ok. Uma volatilidade que no primeiro momento parecia que ia ser alguma coisa extremamente interessante para quem estava comprado, mas acabou que o mercado perdeu força e fechou bem negativo. Eu queria começar mostrando o primeiro gráfico para vocês, que é exatamente o gráfico do Ibovespa. Deixa eu apagar essa linha aqui. Eu vou começar no gráfico semanal, não mudou muito a configuração, né? A gente tem um candle aí de muita dúvida, né? Um candle aí com sombra superior e sombra inferior muito grande, mas não no topo da tendência. A gente já tem aí 4, 5 semanas que a gente está passando por um processo de consolidação, então isso é menos representativo. Continuamos abaixo da linha vermelha aí, que é a linha de tendência de baixa do gráfico semanal, que é o que separa a gente aí de uma tendência de alta mais forte no nosso mercado. E no gráfico diário, né, o que a gente fez foi perder força quando o gráfico de 60 tentou ir lá romper o topo anterior e não conseguiu. E eu ontem, no meu estudo, que eu faço no domingo à noite, né, tinha uma consolidação aqui, acabou rompendo para baixo, enfim, aqueles pontos que eu tinha falado lá de venda para vocês na sexta-feira, acabou vindo aí um ponto bom de venda, né? Por isso que a gente conseguiu ganhar dinheiro no day trade vendido, porque a partir desse rompimento o mercado caminhou mais fácil para baixo, né? Mas é um começo de semana difícil, né? Porque olha só, né? O gráfico de 60 minutos ele não dá muitas indicações do que fazer agora, né? Do que ele pode fazer agora, principalmente por conta aí dessa leve recuperação aí da sexta-feira. O que pode acontecer com ele, né? E às vezes você tem uma deixa do gráfico do que é mais provável que aconteça, né? Às vezes não. Eu acho que tem 50% de chance dele vir aqui romper esse topo, tá? E 50% de chance dele vir aqui romper esse fundo. E o que é pior, eu acho que nesse intervalo aqui, neste miolo em que nós estamos, que é um miolo grande, né? Quase 4 mil pontos aqui, né? Eu acho que tem muito pouca coisa a acontecer no swing trade, tem muito pouca coisa para funcionar bem no swing trade. Eu acho que vai ter uma briga muito grande dos compradores tentando empurrar isso aqui para cima contra os vendedores que vão tentar empurrar isso aqui para baixo, né? Então, acredito que principalmente para as blue chips, para as empresas mais representativas do mercado, vai ser uma semana de ainda muita indecisão, tá? E isso, de certa forma, aí deixa a gente um pouco mais ansioso, porque a gente teve nos últimos meses, na verdade, né, semanas muito boas de operação, semanas aí em que a gente conseguiu acumular um capital razoável no swing trade, e a semana passada foi uma semana ruim, e olhando para o gráfico eu percebo também que a gente pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade nessa semana.
Eu tentei deixar de lado um pouco as blue chips, até porque elas não têm uma boa condição de operação. A maioria delas tem tendência de alta no gráfico diário, mas tendência de baixa no gráfico de 60, ou seja, você não tem uma unidade nesses tempos gráficos, você tem cada tempo gráfico olhando para um lado. E tentei me concentrar em ativos de menor expressão, talvez aí com uma ou duas exceções, mas enfim. E fazendo esse estudo, eu consegui encontrar 8 ativos, 9 ativos, 8 ativos para compra e 2 ativos somente para venda, né? E, enfim, eu vou falar um pouco sobre esses ativos aqui, nesse primeiro momento, e depois a gente responde as perguntas de vocês, tá certo? Sempre na segunda-feira eu acabo falando mais dos meus ativos do que dos de vocês, mas eu acho que é extremamente válido, acho que ajuda vocês a se prepararem bem aí para a semana, até para saber exatamente qual é o meu pensamento, perfeito? Eu vou começar falando um pouco aqui sobre BR Malls, tá? Que é um ativo que vem em tendência de alta no gráfico diário já há bastante tempo, né? Ela fez uma reversão de tendência, deixou um fundo mais alto que o anterior aqui atrás, tá? Depois disso voltou a subir, uma subida bem forte, já deu algumas possibilidades de operação, o gráfico de 60 minutos desse ativo está bonito. E no rompimento aqui desses 13,03, que é também o topo do gráfico de 60 minutos, a gente pode tentar compra aí em BR Malls com alvo em 15,19, stop abaixo de 12,31. Eu vou colocar no gráfico de 60 minutos para vocês verem um pouco aí do que eu estou falando em relação a esse momento, né? A BR Malls, ela, se romper esse topo aqui de 13,03, a gente vai pensar em compra dela, né? Mas por enquanto, no gráfico de 60 minutos, se ela descer e furar esse fundo anterior, né? Cara, tá tudo certo também. Eu não vou fazer essa operação de venda porque o gráfico diário está em tendência de alta. Mas você percebe que existe uma indefinição grande aí, neste momento, com o BR Malls e também com o Ibovespa e com a maioria desses ativos aí que a gente tem no mercado, perfeito? Então, para baixo, como não me interessa, porque o diário aponta para cima, o semanal está acima da média de 72, eu vou ficar focado em BR Malls. Se ela romper 13,03, stop abaixo de 12,31 e o alvo aqui em R$ 15,19. Depois a gente tem o segundo ativo, que é CPFE3, que tem aí alguns topos aqui nessa região de R$20. Eu espero aí que essa semana ela consiga romper. Ela até rompeu isso na semana passada, acabou perdendo força, mas eu gosto muito desse ativo nessa condição, uma condição de rompimento. Ela não conseguiu fechar acima desses 20, espero que quando isso acontecer a gente esteja comprado. Caso a gente compre esse ativo, né, essa ação, o stop vai ficar abaixo de 18,94 e o alvo aqui em 23,17. Aqui pegando uma que é bem mais expressiva aí do que essas outras que a gente está falando em relação à liquidez, em relação à importância, né, mas que vive uma tendência de alta bem forte, é BMF. Bateu no topo anterior, recuou um pouco, pode ser que agora dê uma possibilidade no gráfico de 60 de entrar em tendência novamente com stop razoável, então a gente vai pensar também em compra dela no rompimento de R$ 18,24, com stop abaixo de 17,48 e um alvo em R$ 20,50. Depois a gente tem a LET6, que também passa por um processo bonito de alta, né? Ela vem aí em tendência já faz bastante tempo. Já deu pra gente boas operações durante essa subida dela. E mais uma vez, acho que está perto aí de dar uma boa operação, tá ok? Se por acaso romper 13,36, a gente entra na compra com stop abaixo de 12,70 e um alvo em R$ 15,32. Depois a gente tem MRV, o setor inteiro performou bem a partir de quarta-feira. MRV ficou um pouquinho para trás. Portanto, se ela ganhar força a partir de agora, eu acho que tem uma bela possibilidade de compra no rompimento então de 12,73. A gente pode comprar MRV com stop abaixo de 11,99 e um alvo final em R$ 14,94. Depois, SUSB 5 está fazendo aí uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido. Eu falei com vocês durante toda a semana passada que eu precisava de um detalhe ainda para dar compra no ativo, que era do difusor cruzando para cima. Isso acontece a partir de agora, né? A linha laranja cruzou a preta, né? Ela corrigiu na quinta e na sexta-feira, voltando a subir, superando esses R$ 15. A gente vai comprar com stop abaixo de 14,17 e um alvo aqui em R$ 17,48.
Depois a gente tem aqui o Usiminas, que é um ativo de siderurgia, um dos poucos ainda que não rompeu o fundo do gráfico de 60, né? Isso já aconteceu com o CSNA, com o Gerdau, ela ainda não, portanto, se ela voltar a subir e superar 2,46, ela vai ter uma tendência de alta no gráfico de 60, a gente pode pensar em compra com stop abaixo de 2,15 e um alvo em 3,40, tá ok? Depois Vivit 4 foi uma recomendação minha da semana passada, ela não andou na semana passada, mas voltando a subir, eu gosto do ativo nesse rompimento desse topo, que é exatamente 43,54, a gente, portanto, pode pensar em compra neste rompimento com stop abaixo de 41,65 e um alvo em R$ 49,22. E aí eu separei duas ações para venda, a primeira é Sula 11, que tem um suporte muito bom aí nessa região de 15,14, perdendo isso a gente vai vender com stop acima de 16,17 e um alvo aqui em 12,04. E depois temos TIM P3, que se subir a partir desse ponto pode até ficar interessante para uma reversão de tendência, porém se perder força e cair abaixo de 7,06 pode dar uma venda, stop acima de 7,55 e um alvo em R$ 5,58. Pois bem, todos esses ativos com os pontos gráficos de compra, de stop, de alvo, enfim, e durante a semana, o que foi iniciado, a porcentagem de ganho ou de perda que está dando essas operações, você tem, mesmo não sendo cliente Clear, na nossa sala de análise que fica aberta durante todo o pregão, tá? Então, se você entrar aqui em clear.com.br, vem aqui no banner Trading Room, clicou aqui, vai abrir essas duas possibilidades aqui, que é a sala de análise e a sala dos professores. A sala dos professores só tem acesso a quem é cliente, a sala de análise, para quem não é cliente, eu fico lá durante todo o pregão. Você clicando aqui, vai abrir uma página do Blackboard, você coloca seu nome e tem acesso a exatamente essa plataforma, né? Nessa plataforma, nessa primeira sala, que é a sala principal, vocês vão me ver lá durante todo o pregão. Eu vou falar aí com vocês durante todo o pregão aí das minhas operações de swing trade, de operações day trade. E se quiserem visualizar as operações, o controle das operações, é só clicar aqui nessa sala. A gente tem lá todos os pontos, né? Quais são os ativos que eu estou olhando, qual o preço de entrada, qual o alvo, qual o stop, quando o mercado abrir, qual é a cotação do ativo, a rentabilidade que deu na operação, o que está dando na operação que está iniciada e, claro, o status da operação, se ela já está iniciada ou se ainda está engatilhada apenas. Perfeito? Bom, as ações que eu achei mais interessante para trade, então, foram exatamente essas que eu coloquei aqui para vocês. E a partir de agora fico à disposição para responder pergunta de ativo. Mais uma vez, eu vou responder para quem colocar para mim o ticker, se está comprado, se está vendido, se quer comprar ou se quer vender, né? Dessa forma a gente consegue ser mais assertivo. Se você escreve para mim Gol 4, é pouco representativo. Eu não sei o que você quer fazer com o Gol 4, qual é teu pensamento, se você está comprado, se você está vendido, qual é a intenção. Então coloque, por favor, qual é a situação que você está naquele papel, perfeito? Vamos lá, vamos começar com o Fox aqui. O Fox está falando que está comprado em YouTube 4. Então vamos lá ver exatamente a situação que tem em YouTube 4. Bom, YouTube 4 a gente já pode dizer que ela não tem mais tendência de alta no gráfico diário, né? A gente já pode entender aí que isso aqui é uma consolidação, né? Então ela não consegue mais fazer topos e fundos ascendentes, por outro lado também não consegue mais fazer topos e fundos descendentes, perfeito? De tal forma que é ruim mesmo de ficar comprado, né? Eu acho que para muitas pessoas, nos últimos momentos, sempre que o preço chegava aqui nessa região, tanto em TUB quanto em TSA, na ITSA a região de R$8, a gente falava, cai fora da operação e pense em comprar no rompimento dessa consolidação, né? Se por acaso você não me escutou falando isso, é uma pena, né? Porque agora ela muito provavelmente perde força, enfim, para tentar ir lá para cima. Olha, abaixo de 29,25, né? Eu acho que naturalmente você tem que cair fora da operação. O gráfico, se perder esse fundo, passa a ter tendência de baixa, ou seja, realmente não faz nenhum sentido ficar posicionado neste papel a partir desse ponto, tá ok? Então, na pior das hipóteses, stop abaixo de 29,25. E se fosse eu comprado no ativo, o meu stop estaria até mais em cima, tá? Estaria acima aí, ou estaria aí abaixo desses 38,80, que é o fundo aí do candle de terça-feira, tá?
abaixo disso já cairia fora da operação. O Ronaldo está comprado em Sambi 11. Vamos lá, Ronaldo. Foi uma recomendação que eu dei na semana passada. Tudo ia muito bem, né? Até sexta-feira, quando ela perdeu muito força, assim como todos os bancos e boa parte do mercado, né? A gente vai agora ficar mais preocupado com o stop, né? Porque ela perdeu força e chegou bem perto dele. Então o stop abaixo de 17,77 e vamos torcer para voltar a subir, para ficar acima do nosso ponto de compra, para tentar chegar no alvo. Mas a preocupação maior agora é exatamente com a questão do stop, abaixo desse ponto, furo gráfico de 60 minutos, não vale a pena mais ficar comprado, tá ok? Depois você tem Leve 3, é o próximo ativo. Ixi, é um ativo difícil aqui, eu não vejo. Você está comprado, né? Então, olha, stop no fundo de sexta-feira. Eu acho que o outro stop está muito longo. Seria aqui abaixo de 21,78, tá? Então, acho que stop abaixo de 23,40 já é o suficiente. E vamos torcer para ela voltar a ganhar força, como aconteceu na quinta-feira, e voltar a subir, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver no YouTube aqui as perguntas também. Bom dia, André. Estou comprado em Cyrela. É o Henrique que está perguntando. Perfeito, Henrique. A Cyrela performou bem na semana passada, assim como praticamente todos os ativos aí do setor. Ir subindo o stop, tá? Ele pode ser abaixo da mínima de quinta-feira ou você usar um stop de gerenciamento de risco, stop abaixo, portanto, de 10,72 e o ativo tem caminho livre para continuar subindo, tá? Cabral está comprado em Pomo 4. Vamos lá, Cabral. Pomo 4. Também um ativo, parece YouTube, né? Não dá para falar mais que ele tem tendência de alta. Também não dá de forma nenhuma para falar que ele tem tendência de baixa. O que ele tem aqui é uma consolidação. Ele não consegue fazer nem topos e fundos ascendentes e nem topos e fundos descendentes, tá? E eu acredito que abaixo de 2,30 você tem um stop da operação. Não dá para esticar muito mais do que isso, tá? Tem que torcer para ele romper essa região aqui de cima, que é os 2,66, porque aí sim é um ativo que fica livre, leve e solto para subir. O Marco quer que olhe EZTC para compra. Então, passou o ponto, né, o Marco Aurélio? Esticou muito já, né? Está distante das médias, já tem uma perna muito grande. Para comprar o ativo já fica um pouco bem mais difícil, tá? Não dá para pensar em compra agora, não é nem porque não tem tendência de alta, é porque os riscos já ficam muito maiores, e os alvos muito menores, tá? O Alzemar Machado quer olhar EZTC Estácio para compra, né? Então, olha, abra até a cabeça aí, para compra ou para venda, né? Se perder 10,87 é venda, mas a compra só acontece no rompimento desse topo, que é quando ela larga essa consolidação aqui. Vamos marcar essa consolidação, inclusive, né? De lado e vai para cima, tá? Antes desse rompimento não tem condição de compra, né? Um gráfico que com certeza aí não mostra nada de interessante para compra, tá? GGBR, quero ficar para o longo prazo. Então, o Thiago falando, né? Assim, curto prazo é preço, né? Se você tivesse comprado em GGBR e não tivesse estopado há muito tempo já, né? Porque ela já tem 60 minutos em tendência de baixa desde lá de 7,30, 7,40, que é exatamente quando perdeu esse primeiro fundo aqui, ó, 7,30, né? Você já tinha que ter saído aqui. Se ficou na operação porque pensa no curto longo prazo, porque acha que a empresa vai de novo em algum momento voltar a ser uma boa empresa, ou seja lá qual for o argumento para ficar, aí você tem que se desprender do preço, né? Você corre o risco de apostar em valor. Isso é bom quando a empresa ganha valor no longo prazo, porque o preço acompanha, e se ela continuar sendo a empresa que foi nos últimos anos, aí a ação vai cair novamente, vai lá para 2, 3, R$1, 50 centavos, sei lá quanto, e a aposta em valor acabou não dando certo. Mas não mistura preço com valor, né? Agora há pouco a gente falou de Elet Meia, alguém comentou, a dívida dela é alta, isso é perigoso. Cara, a gente não está querendo casar com a Elet Meia, eu quero comprar ela hoje e sair na quinta-feira, que sexta-feira, né? Então, tanto faz o tamanho da dívida, né? Não vai ser por conta de 4, 5 dias que isso aí vai aumentar a dívida ou diminuir a dívida, né? Então, quando você confunde preço com valor, a coisa fica realmente difícil. É muito difícil acertar uma operação ou conseguir ganho com consistência quando você tem esse tipo de
de confusão na cabeça, tá certo? Então, se o teu caso de GBR é longo prazo, foca em valor. Ache valor para a empresa de alguma forma e esqueça do preço, tá? Empresas que têm acúmulo de valor no longo prazo, o preço acaba acompanhando o valor, né? E o preço no curto prazo é só ruído, você não tem que observar ele, né? Bom, enfim, vamos lá, ver se tem mais pedidos aí de vocês. BBAS comprado, né? O Garcia pedindo. BBAS 3 comprado. Bom, é outro ativo também que já faz bastante tempo aí que não tem mais condição de compra nos 60 minutos, né? Ele acabou criando essa condição na semana passada, mas infelizmente perdeu rompendo o fundo de 60 minutos, né? Eu acho que o stop é a mínima de sexta-feira, né? Abaixo disso, os alvos são muito mais lá embaixo, né? 17,70 ou até mesmo aqui o fundo do diário em 16,79, né? Eu realmente não deixaria aí esse stop tão longo, tá? Eu colocaria o stop aí abaixo deste ponto aqui, que já é a mínima de sexta-feira, tá ok? O Marcelo está comprado em Eco Rodovias, Ecor 3, perfeito, tá? Continua lindo. O alvo é 8,42, você vai subindo teu stop também para o fundo do gráfico de 60 ou usando um stop baseado em gerenciamento de risco, enfim, e vamos ver se sai alguma coisa, tá ok? Eternit comprado, vamos lá, é um ativo difícil, né? Esse ativo é complicado por conta do tal do amianto aí, vira e mexe, sai alguma coisa do negócio, amanhã cai no 20, 30%. Mas vamos lá ficar focado só em gráfico, tá? Esse ativo, acima de 171, é até um número esquisito, né? Tem um monte de gente hoje que é meio esse 171 aí. Mas acima de 1,71, para não ficar tão complicado, o ativo ganha força para subir, tá? E se está comprado na operação, stop abaixo de 1,60. Abaixo desse ponto não vale a pena realmente ficar de forma nenhuma, tá? Vamos lá. Petri 4 comprado. Petri 4 comprado. Bom, Petri 4 estava uma condição muito bonita, perdeu essa condição aí na sexta-feira, né? O único ponto de stop que eu vejo é abaixo de 8,82. Você pode usar aí, quem sabe, um stop intermediário para não ficar com prejuízo tão grande na mão, caso ela continue a descer, tá? Mas para começar a ficar feio realmente o ativo, da gente falar não quero nunca mais pensar em compra em Petro, ela precisa romper 8,80. Então é stop aí, gráfico mais adequado que eu vejo, tá? Quero comprar CSNA 3, perfeito. Então, aqui tá bem simples, né? Ela tá caindo que nem chumbo, eu tenho certeza que você não tá falando que você quer comprar agora, porque ninguém quer comprar um ativo que está caindo, principalmente com essa força. Aqui o que a gente precisa fazer, Antônio, é ficar atento ao gráfico de 60 minutos. Por enquanto, ele está em tendência de baixa, né? Fez o que a gente chama de onda 3 para baixo, né? Uma reversão de tendência, e portanto, em algum momento, ele vai mudar essa condição, ela vai subir, corrigir. A hora que começar a subir e deixar pivô de alta, você pega aqui o rompimento desse pivô para pensar em compra, né? Isso não acontece hoje, né? Isso, um padrão como esse demora de 3 a 4 pregões para acontecer. Então, quem sabe aí lá para o final da semana, se o mercado corrigir, subir bastante, corrigir de novo, vá lá testar o fundo e conseguir não romper, a gente pensa em compra de CSNA 3. Aí você vai pegar o ativo num ponto de suporte que é a média móvel de 72, com gráfico de 60 minutos em tendência de alta, que é o mínimo que a gente precisa aí para ter vontade novamente de pensar em compra, tá ok? Comprado em CVC B3. Vamos lá, CVC. Perfeito, né? Um ativo que a gente já falou de compra dele há muito tempo. Na semana passada rompeu um topo importante. Já pensaria no stop abaixo de R$19 e o alvo final aqui é 26,68, tá? Bem bonito o ativo, tá? O Renato está comprado em Gol 4. Vamos lá, Gol 4. Rompeu uma consolidação que tinha, né, nas duas últimas semanas. Um ativo bem difícil aqui, ponto gráfico para colocar stop é só abaixo de 2,53 e eu colocaria o stop muito mais perto do que isso, senão corre risco de você sair de bobeira da operação e daqui a pouco ela voltar para o ponto aí que estava antes, tá? Então, acho que é exatamente esse aí o stop, abaixo de 2,50 é o melhor stop na minha opinião dessa operação, tá ok? Vamos lá ver se tem mais perguntas.
BBDC4, Paulo Henrique está avaliando compra. Vamos lá, Paulo Henrique, BBDC4, BBDC4. Bom, BBDC4 veio para uma grande queda na sexta-feira. Eu não consigo encontrar nesse momento, Paulo, um bom ponto de compra do ativo, tá? A não ser o rompimento do topo, né? Mas está muito longe disso, né? Então acho que a gente tem que ficar aguardando essa semana uma melhor condição aí para a gente pensar em compra, tá? Essa queda de sexta aí deu uma deformada aí nas condições, ou tirou um pouco da vontade aí de pensar em compra do ativo. Goal 4, estou comprado. Bom, então primeira preocupação deve ser com ponto de stop, tá? Abaixo de 2,40, fica muito feia a Goal, aí não vale mais a pena ficar na operação, tá? Enfim, eu acho que é isso. Assim, vida fácil é ela rompendo aí 1,82, 1,85, que aí sim tem caminho livre para andar, tá? Antes disso, realmente está numa situação bem complicada. O Anderson está comprado em CPFE6, é isso? CPFE6, deve ser CPFE3, né? Vamos lá. A gente falou dela, inclusive, a gente vai, inclusive, forçar outra compra, se ela der aí uma passar dos 20, a gente vai comprar novamente, e se você já está comprado, o stop é abaixo de 18,90, tá? André, comprar de GBP4, será que é possível a correção de uma onda grande e poderá lançar onda 3? Hidalgo, não dá para saber por enquanto, cara. Por enquanto, o GGBR nos gráficos de 60 minutos e até no gráfico diário está passando por uma correção. No gráfico de 60 minutos está em tendência de baixa, né? E a onda 3, ela só fica, o que você está imaginando, uma onda 3 de alta para o papel, ela tem que primeiro parar de cair. Então isso parece até muito de, pô, eu estou comprado, preciso que volte a subir rapidamente, né? Então, mas não tem nenhum indício que isso vai acontecer. É por isso que o fundo do gráfico de 60 é o melhor ponto para sair de qualquer papel. Depois disso, a gente começa a torcer por coisas que não existem no gráfico ainda, tá? Então, essa condição que você está querendo, por enquanto, não dá para pensar aí na GGBR ainda, tá? CEMIG comprado, CEMIG 4. Gente do céu, eu não entendo por que tanta gente está comprada em CEMIG 4, né? Dá uma olhada nesse gráfico, né? Olha só. Isso aqui, né, é tendência de baixa, né? É topos e fundos descendentes. Eu não sei se ela vai romper o fundo ou não, porque a gente não tem poder de prever o futuro. Mas na tendência de baixa, né, o que é mais provável é que ela continue a cair e rompa o fundo. Então, cuidado com o ativo, stop abaixo de 5,81, e a coisa só volta a ficar boa para compra se ela voltar e romper esse topo. Pelo menos é a informação que a gente tem hoje, tá? Então tem que ter bastante cuidado aí com o papel, porque ele não tem mais tendência de alta nem no gráfico diário, perfeito? Vamos lá. O Marcadori está falando de LREN3 comprado, perfeito, esse aqui é um ativo bonito. Aliás, para compra. Para compra já está mais complicado, né? Mas deixa eu explicar por quê. Porque é um ativo muito bonito. Eu pensei que você já estava comprado, né? Bom, primeiro que ela tem um topo aqui em 23 e 27. Então a gente percebe que esse aqui é uma resistência forte. Portanto, se você comprar aqui nesse rompimento de 22 e 40, você vai ter aí um alvo de 3%, né? E o stop fica muito longo, o stop fica de 12%. Então você tem uma relação de risco-ganho meio que de ponta cabeça. Você tem muito mais a perder do que a ganhar se der certo, tá? Então, realmente aí é um ativo muito bonito. O ideal seria que ele tivesse uma correção aqui nessa região para deixar um stop mais perto para você, um stop gráfico mais perto, para na hora que romper para cima, você pegar pelo menos um risco um pouco menor. Tá? Então acho que essa é exatamente a dificuldade de Lojas Renner, tá? Vamos lá, estou comprado em Pomo 4, a gente já falou. Depois você tem aqui, deixa eu ver aqui, ADR da Petro subindo, ADR da Vale subindo. Vamos lá, André Ciel, por favor, estou comprado, Ciel 3, é o pedido aí do Nagi. Perfeito, olha, graficamente o stop de Cielo, até no gráfico de 60, está abaixo de 32,71. Não tem problema nenhum ela ter corrigido na sexta-feira, acompanhou o mercado, então não tem nada demais ter tido essa correção. É torcer para voltar a subir, é um gráfico bem bonito.
tomara, né, que o mercado volte pelo menos a ficar estável para Cielo voltar a subir, porque é realmente um gráfico bem bonito, tá ok? TET11 para compra, vamos lá, perfeito, olha só, é um gráfico que está passando por um processo grande de consolidação. A gente percebe aí que depois dessa queda aí do início do ano ela se virou bem, ainda não subiu tanto. Eu vejo 2 pontos de compra aqui que para mim são altamente razoáveis e dá para tentar, ou acima de 15,10 ou até mesmo acima desses 15,40, que não está tão longe, e aí você pega o ativo realmente sem nenhum tipo de resistência, perfeito? Bom, eu vou mostrar mais um gráfico que vocês não pediram, né, mas eu acho extremamente relevante mostrá-lo. O código dele aqui não está tão claro, né? Então faz de conta que vocês não sabem o que é esse gráfico, né? Que figura que é essa aqui, pessoal? Vocês conseguem visualizar assim como eu? Deixa eu ver se vocês já começam a me responder que tipo de figura é essa aqui. Isso, é um oco, né? Então, esse ativo que está aí na tela, tá? G-INX, é exatamente o S&P 500, tá ok? Então, fica muito atento com ele nesse ponto de suporte, porque se ele perder isso, ele pode vir para uma queda mais forte e, de certa forma, naturalmente vai afetar o nosso mercado, perfeito? Então, eu acho que essa semana eu me preocupo muito mais até com essa condição do S&P 500 do que exatamente com aquela condição lá que a gente mostrou para vocês do Ibovespa, que deixa muito a desejar aí numa melhor definição de direção, tá? Então, olha, o ponto é 20.030 pontos, abaixo disso o S&P 500 fica realmente numa condição que indica venda, venda, venda e venda, perfeito? Bom, 9h40, a partir de agora eu estou parando aqui na Infomoney, estou indo lá para minha sala de análise, já ensinei vocês como é que faz para chegar lá, fica todo mundo convidado, se quiserem, vá todo mundo para lá, a gente recebe vocês de braços abertos, espero que tenha todos um excelente dia de trades, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta a partir das 9 da manhã para mais um Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal, até lá!